Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Boa noite a quem já vai chegando por aqui. Boa noite, Dona Ivete, Denise, Drica. Muito bom ter vocês com a gente. E eu vou dando boa noite também para o nosso convidado. Já está aqui na telinha, vocês vão lembrar com certeza, convidado já de algumas edições do nosso Evangelho no Lar. Oi, Lucimar, boa noite. Oi, seu Carlos Aldir, muito boa noite, Boa meu noite, senhor, amigo. bem-vindo. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Graças a Deus. Amigos, o seu Carlos Aldir, então, está aqui com a gente essa noite para o nosso Evangelho no Lar sobre um tema muito especial. A gente está no capítulo 20 e vamos falar hoje sobre os trabalhadores da última hora. Nós, antes de iniciar, a gente sempre lembra que é importante seguir, né, o Evangelho nas nossas casas, nos nossos lares, ter esse hábito. E é um roteiro tão simples, nós iniciamos com uma prece inicial, a gente faz uma leitura de alguma página do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser algum outro livro espírita que você tem em casa, a Bíblia, o Novo Testamento, qualquer livro que remeta ao Evangelho de Jesus. O importante mesmo é a gente fazer algum tempinho de meditação a respeito do que foi lido, sentir, né? A nossa querida Alcione dizia isso pra gente, nos ensina, né? Que o evangelho ele precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então é importante a gente fazer esse processo durante o evangelho no lar, né? Fazer essa meditação para que a gente tome conhecimento de fato, para conseguir sair depois ao longo da semana e viver, né? Esse evangelho. Aí faz uma prece final e é isso. O importante é ter um dia da semana, um horário. E eu sei que o horário do Evangelho no Lar do seu Carlos, por exemplo, é domingo nesse horário, né, seu Carlos? Ele gosta de acompanhar a Exatamente. gente, mas costuma acompanhar depois do Evangelho, a gravação. Eu É queria isso saber, mesmo. então, de vocês que estão já assistindo a gente aqui, já estão acompanhando, qual é o dia que vocês fazem o Evangelho no Lar? Que dia e que horário? Podem comentando aqui para a gente conhecer. E quem ainda não faz, fica o convite para começar a fazer, tá bom? Aquela aguinha no ladinho aqui sempre, né? Muito bem-vinda. A espiritualidade está presente, nos acompanha e vai colocando aqui nessa água os fluidos necessários para cada um de nós. Então, eu vou convidar o seu Carlos para fazer a nossa prece inicial, pode ser? Sim, Muito com obrigada. certeza. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mensageiros do Mestre Jesus, que tem como missão amparar todas as atividades da Associação Espírita Fé e Caridade, que nessa noite possamos estar juntos, possamos nos deixar envolver por esses espíritos amigos, captando as intuições, para que a meditação, quanto ao que for estudado hoje, possa nos levar a concluir pela atividade no bem, na caridade, e servir o Senhor como servidores que devemos ser. Pedimos assim licença a Deus e a Jesus para iniciarmos o nosso Evangelho desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, então, quem está chegando agora. A Biga está por aqui, a Mariana, Dona Olga, Miriam, Carol, a Fábio, Marlete, a Lili, que teve de aniversário essa semana. Bem-vinda e feliz aniversário, querida. A Suzana também, nossa querida amiga, Clarice, tantos corações amigos aqui reunidos. Nós estamos, então, queridos, no capítulo 20 e o item 1 é o primeiro item que a gente vai estudar hoje. Ele é a íntegra lá do Evangelho de São Mateus, também capítulo 20, né, versículos de 1 a 16. Então, a gente lê assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, enviou-os à vinha.
Saiu ainda na terceira hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, disse-lhes: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àqueles que tinham incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e lhes pagai, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam 1 moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de 1 moeda cada um. E em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo 1 moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Então, uma das parábolas, né, de Jesus, cheia de ensinamentos, repleta de lições. E eu queria saber, seu Carlos, o que essa parábola traz para o senhor? Ela realmente trouxe ensinamentos importantes, uma visão diferente, né? Por que diferente? Diferente de um mesmo assunto. O assunto que trata essa parábola é da evolução de cada um de nós, né? Então, esse assunto, evolução, já foi tratado de várias outras maneiras, mas é muito interessante, né? Dizer do reino dos céus, né? Então, se você pega a parábola, ela vem lá: o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Então, ele está dizendo que esse reino dos céus é semelhante a um pai da família. E a gente pega alguns autores, alguma literatura, e a gente vê que eles interpretam mais ou menos semelhante. Quem é o reino dos céus? O reino dos céus é a plenitude espiritual que cada um de nós deve alcançar, né? Mas de que maneira? De uma maneira ativa, perseverante, corajosa, né? E através do quê? Através do conhecimento e da transformação moral que é necessária a cada um de nós, através das reencarnações e das passagens pelo mundo espiritual. Então, são ensinamentos em que a gente vai ver o seguinte: o que é, então, o pai de família? O pai de família é Deus, né? É o Deus que está organizando e nos dando oportunidade de quê? De trabalho. A vinha que ele se fala ali, né? Somos todos nós, é a humanidade. Então, o interessante é isso. Nós somos convidados a trabalhar, né? Aonde? Na humanidade, uns com os outros. É ali que a gente vai realmente realizar. Quando ele fala assim, venha trabalhar na minha vinha, venha trabalhar com todos os espíritos que compõem a humanidade. É interessante isso, né? E o trabalho, o que é o trabalho? O trabalho é a aquisição de virtudes. Então, quando a gente vai para a vinha trabalhar, a gente vai adquirir virtudes, né? E aí, nessa aquisição de virtudes, tem uns que precisam de pouco tempo, outros precisam de muito tempo, né? E aí é que dá a diferença ali. Mas o prêmio é um só. Aquele dinheiro que ele diz que é igual para todos,
é igual para todos, porque se você realmente adquire as virtudes, você tem a realização do trabalho, você consegue realizar, o que você vai ter de prêmio? A alegria, o gozo espiritual que é decorrente da própria evolução que a gente tem. Então, ele é igual para todos. Quer dizer, você trabalhou a contento, você vai ter a evolução espiritual. E você vai ter a alegria de ter dado um passo, né, significativo nessa direção. Não sei se você quer agregar alguma coisa, Emília. Eu acho que é bem... O senhor trouxe, assim, bem, de forma bastante concisa, esses conceitos que Jesus, na verdade, está revelando ali, né? E eu dei uma estudada essa semana também sobre esse tema, seu Carlos, e fiquei me perguntando por que da vinha, né? Então, a vinha vem lá do Antigo Testamento, essa alegoria, né, da humanidade, da evolução espiritual, do reino de Deus através da vinha. E o Saulo César, que a gente conhece principalmente pelo trabalho bonito que ele fez do Evangelho por Emmanuel, né? Ele é um estudioso do Antigo Testamento também. E ele é lá da Idade Média, que traz uma outra parábola que era conhecida na época de Jesus, nos tempos de Jesus, e que Jesus se utiliza para trazer essa parábola para a gente. Então, ele resgata a questão da vinha, que já era conhecida lá no imaginário daquelas pessoas que estavam ouvindo ele, né? E ele atualiza alguns conceitos muito importantes, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, nessa parábola mais antiga, que existia um rei, e que esse rei, ele chamava pessoas para trabalhar, e que as pessoas vinham em tempos diferentes e que ele remunerava de formas diferentes o tempo de trabalho. Então, Jesus atualiza isso e mostra que, assim, olha, não é remunerado de forma diferente. A parte econômica, vamos dizer assim, talvez seja o que mais nos intriga nessa parábola, né? Então, puxa vida, quem trabalha o menos Exatamente. recebe o mesmo? Como assim? É que Jesus está trazendo para a gente que a remuneração que a gente tem, né, que o ganho que a gente tem na nossa evolução, não pode ser quantificado. Vai muito além do nosso conhecimento aqui na materialidade, né? É o ganho das virtudes, né? Das grandes, as grandes dádivas, né? Que Deus nos prepara para receber, para compartilhar, e que, de fato, a gente, né, precisa ir além desse conceito aqui do pagamento pelo trabalho, né? E aí, falando de trabalho, eu acho isso muito interessante também, o seu Honório Onofre de Abreu, né, que fez um trabalho também muito bonito ao longo da encarnação dele em Minas Gerais. Ele retorna do mundo espiritual através do médium Wagner Gomes da Paixão, né? E tem um livro bonito também que a Fábia aqui compartilhou comigo, chama Chaves do Reino, em que ele coloca três grandes chaves, né? Três grandes momentos da nossa evolução, vamos pensar assim, a gente enquanto humanidade, né? Em que no primeiro momento a gente está muito atrelado à lei de justiça, então a gente lembra lá de Moisés, né? Dos mandamentos. Depois a gente com Jesus vem se conectando à lei de amor e mais atualmente à lei da verdade, né? E nesses três momentos a gente vai agindo de formas diferentes em relação a Deus, em relação a esse Pai, né? Que a gente primeiro até enxerga como um rei, né? Como alguém muito autoritário, e a gente se posta como um servo no primeiro momento. Aí seu Honório Onofre diz que não, depois Jesus vem e nos mostra esse Pai e nós passamos a ser filhos. E mais atualmente, mais recentemente, a gente se enxerga na posição de servidores, né? Que somos colaboradores dessa vinha, somos parte, né, dessa criação. Essa obra que a Fábio colocou aí, Chaves do Rei, as Chaves do Reino, é muito bonito. Eu estou só no comecinho, mas já deu para capturar, está no capítulo 2, esses conceitos, já deu para capturar um pouquinho. E aí, seu Carlos, eu sei que o senhor estuda muito André Luiz, e tem lá nos Mensageiros um conceito muito bonito a respeito dessa questão do trabalho, dos servidores, né? Do que é ser esse trabalhador de Deus, né? Do que é chegar nessa vinha, independente da hora, né? Que a gente chega, uma hora a gente desperta, esse é o nosso destino, todos despertarão,
seja na primeira hora ou na 11ª. E não adianta quem já despertou faz tempo ver alguém chegando e dizer assim, ah, não merece tanto quanto eu, merece sim. Todo mundo é igual, né? Nos olhos de Deus. Então, lá nos Mensageiros, a gente tem enfim, Bacelar, trabalhador da colônia Campo da Paz, né, chefe de uma das turmas da assistência aos irmãos do ciclo carnal, assevera que, olha só, poucos fogem ao estalo comum. Ele está falando da maioria de nós, né, dos irmãos. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. Que Jesus está nos trazendo isso aí também, né? Que a gente vai trabalhar porque a gente recebe o convite, mas a gente não vai trabalhar para receber a recompensa. A recompensa, ela é o trabalho, né? Acho que é muito bacana quando a gente consegue, é tão difícil, né? Consegue ter esse nível de compromisso, de entendimento, né? Caibá Schüttel, ele no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele diz que são necessárias a constância, o desinteresse que você acabou de falar aí, né? A boa vontade e o esforço que a gente precisa fazer no trabalho que nós assumimos. Então, isso é fundamental. Agora, você coloca aí algumas coisas, por exemplo, a gente nunca deu, vamos dizer assim, que muita importância ao servidor, a ser servidor. A gente fala sobre isso. Mas eu andei refletindo, e não sei se eu estou certo, mas eu comecei a me perguntar por que eu fui criado. Né? Para que Deus me criou? E eu comecei a fazer essas perguntas lá para os nossos irmãos lá na penitenciária. Por que Deus criou vocês? Vocês têm uma ideia? Acha que Deus nos criou para nos jogar na vida e, olha, e nos abandonar, e cada um se vira? Né? Aí eles têm dificuldade de responder. Porque normalmente a gente pergunta, quem eu sou? Não, eu sou um espírito, sou imortal. Isso a gente já... Agora, por que Deus nos criou? E para que Deus nos criou? Né? Então, ficamos imaginando assim, olha, se eu fosse dono de uma indústria, se eu recebesse máquinas, eu não ia tocar as máquinas sozinho para produzir, eu ia precisar de colaboradores. Né? E outra, eu cheio de máquinas, esses colaboradores, eu não ia colocá-los na máquina de cara, eu ia prepará-los, treiná-los. Eles deveriam conhecer quais são as funções da máquina, como é que ela funciona, se agir assim ela não vai funcionar, eu precisaria instruí-los nisso. Né? Aí depois eu perguntei para eles, vem cá, esse universo enorme, cheio de astros, quando a gente fala em humanidade, como a gente está falando ali que a vinha é a humanidade, ela não se restringe ao planeta Terra, ela se restringe a toda a humanidade do universo. Né? E aí, como é que Deus vai tocar esse universo? Ele precisa de colaboradores. Ele nos cria com missões específicas, mas até chegarmos a condições de fazermos essas missões específicas, ele nos coloca em treinamento. Então, mas qual é a regra das máquinas? Qual é a regra desse universo? É a lei de amor. Então, nós precisamos aprender a vivenciar a lei de amor. Aí eu pergunto para eles assim, vem cá, então o que nós estamos fazendo na Terra? Nós estamos aprendendo a amar. As conquistas das virtudes, como a gente viu, é aprender a amar. Amar a quem? Uns aos outros, como irmãos que somos. Então, quando nós somos convidados a trabalhar na vinha, então trabalhar na humanidade, para conquistar virtudes, é trabalhar um com o outro para nos aprendendo a amar uns aos outros. E aí a gente vai perceber que nós somos o quê? Nós somos servidores do Cristo, somos servidores do Pai,
que é Deus. Ele nos colocou aqui para servirmos. E nós já estamos fazendo isso. Quando nós constituímos família, quando nós fazemos parte de uma família, ou como filho, ou como pai, ou como esposa, né? Nós já estamos ali aprendendo a nos amar. Então, nós estamos ali já conquistando virtudes na paciência, na caridade, nos ajudando uns aos outros, dentro da família, no ambiente de trabalho, onde quer que a gente esteja. Então, essa parábola que fala da vinha, né, do trabalhador da vinha, ela vem nos dizer isso, nós somos servidores do Senhor, sim. Né? Estamos aqui no treinamento, aprendendo a amar para a grande missão que nos espera. Qual é? É diferente para cada um. Né? E cada um é importante na obra da criação, né? Como é reconfortante essa mensagem que o seu Carlos está trazendo para a gente, né? Como toca o nosso coração, como nos traz paz, né? Saber que Deus nos criou por uma grande razão, que nós estamos aqui num campo de treinamentos, né? De aprendizado. A gente tem aqui, seu Carlos, eu estou tirando algumas falas aqui do nosso livro de estudo, de toda segunda-feira, o Evangelho Redivivo, lá do Evangelho de Mateus. E quando no tema 50, né, que traz essa narrativa de Jesus, quando eles trazem, né, quando a Marta, que organizou esse material, traz esse tema para a gente, ela vai trazer os mensageiros, ela traz também a Amélia Rodrigues. Eu achei tão bonito ela colocar a Amélia Rodrigues aqui, que diz assim, né, lá no livro, na obra Vivendo com Jesus, na psicografia de Valdo Franco. Daí diz assim, a felicidade, né, que é isso que a gente espera, né, como resultado desse nosso trabalhar, né? A felicidade desse modo que constitui o reino dos céus na terra não é feita dos desejos e da sofreguidão que atormentam as criaturas, mas de renúncias e de libertação das coisas que escravizam, desde as posses, por mais honrosas conforme se apresentem, são temporárias e ninguém as conduz após a morte, sendo motivo de desavenças e desgraças, normalmente entre aqueles que ficam. Então, é um grande alerta aqui da Amélia, né? Para a gente olhar realmente para o que importa, né? Nos conectando cada vez mais à lei da verdade, que é essa grande revelação que a gente está aqui entrelaçados e conectados, né? A Fábio está dizendo aqui, ó, ninguém está desempregado. E falando da lei de trabalho que o seu Carlos falou tanto para a gente vai ter lá no Livro dos Espíritos, tem um trecho só sobre a lei do trabalho, nas questões 674, 675. É importante que a gente esclareça que trabalho para os espíritos, né? Para nós, enquanto espíritos, é qualquer ocupação útil. Né? Não é só o trabalho que a gente está lá remunerado, né? A ida até o local de trabalho, é isso também. Mas o trabalho é uma lei da natureza, tudo trabalha na natureza, tudo, absolutamente, né? Desde uma plantinha, uma rocha, né? E a gente também. Então, a gente trabalha cumprindo essa lei da natureza, mas aí a gente pode se perguntar também, seu Carlos, sobre a qualidade desse nosso trabalho, né? Como é que a gente tem usado as oportunidades que Deus nos fornece? E a gente fez essa pergunta para os nossos queridos aqui, amigos, né, do Instagram, ao longo do dia, e vieram várias respostas muito legais, seu Carlos. Você me dá uma licencinha para ler algumas aqui? Então, a gente perguntou como é que a gente tem usado as oportunidades de, como o seu Carlos falou, a família, né, são as questões que nos aparecem na vida, daqui a pouco uma doença, uma surpresa que a gente não estava esperando na vida, né? Às vezes, né, enfim, qualquer questão que a gente possa atuar, né, no bem, às vezes um conflito em que a gente está ou envolvido, ou até mesmo não está envolvido, mas está observando amigos queridos, corações queridos em conflito. Como é que a gente está aproveitando essas oportunidades? Aí as respostas têm assim, gente, vivendo de acordo com o nosso processo evolutivo, tendo certeza que somos amparados, procurando fazer o bem sempre, observando a justiça e escolhendo viver conforme suas leis,
observando cada situação que encontramos, mesmo as mais desafiadoras, com convites, com gratidão e responsabilidade, na certeza que tudo é para o nosso bem. De novo, a gratidão aparece aqui, ó, com gratidão e espírito de servir e trabalhar. Daí tem uma resposta bem interessante, que é primeiro conhecer, saber que nada vem por acaso. Segundo, estar consciente. E terceiro, vivenciar o evangelho. Olha só. Cada resposta dessa a gente podia meditar por alguns minutos, né, seu Carlos, se tivéssemos esse tempo. Escutando as nossas intuições, mantendo pensamentos elevados, abertos às oportunidades, nos colocando realmente sob os desígnios divinos, agradecendo sempre, reclamando menos, resignar quando não conseguir mudar a situação difícil. E aí eu lembrei também do tipo de trabalho, né, que Emmanuel nos traz, que a gente tem dois grandes tipos de trabalho na vida, né, que é o trabalho-ação e o trabalho, deixa eu copiar aqui para não falar nada de errado, ele diz que é agir ou servir, né, trabalho-ação ou trabalho-serviço. Então não vale contudo agir por agir, as regiões infernais vibram repletas de movimento, olha o alerta. Além do trabalho e obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. Então, esse chegar na vinha, independente do horário, e já se com prazer com o fato de estarmos aqui, né? Interessante, né? E nisso tudo que você está falando aí, nos mostra como é que a vida se encadeia, né? Quer dizer, tudo vai para o mesmo fim, quer dizer, que é o processo evolutivo, né? Todos nós vamos evoluir, uns mais cedo, outros mais tarde, uns chegando na primeira hora, outros chegando na última hora, mas todos vão evoluir. E o interessante, interessante esse capítulo do Evangelho, é que Kardec aqui não coloca nenhum comentário dele. Ele já entra direto, né, com as instruções dos espíritos. Aí você vai pegando, vamos passar de olhos rápido, Constantino, no item 2, ele já lembra a gente que a gente tem sempre a oportunidade de recomeçar. Poxa, eu não estou bem naquela análise que você falou, como é que nós estamos aproveitando as oportunidades, né? Se eu não estiver bem, ele diz, ó, recomeça. Portanto, aprender o quanto te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo. Isso é Deus falando. Onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Quer dizer, isso para mim, dentro da doutrina espírita, é muito importante. Nós temos sempre outra chance. Podemos continuar, né? Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Mas isso nos implica uma série de obrigações. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Quer dizer, não precisamos desesperar. O que nós temos é que entender e começar a fazer. Teve um dos colaboradores aí que falou conhecer, estar consciente e vivenciar. Isso é o processo de aprendizado. É assim que se dá, né? Não basta conhecer, tem que estar consciente. Não basta conhecer e estar consciente, tem que vivenciar. E o Evangelho de Jesus, né, como você iniciou aqui a fala, é para a gente sentir e praticar. Conhecer, sentir e praticar. Agora, a passagem que vem depois do Henri Heine, né? Henri Heine foi um poeta e um jornalista alemão que emigrou da Alemanha para Paris, né, para a França, né, porque não estava satisfeito lá na Alemanha. E ele desencarna uns 7 anos antes de mandar essa mensagem para o Emmanuel, né? E ele faz uma mensagem muito, muito boa aqui, né? Porque ele vem dizendo o que são os 10 primeiras horas, quem vem depois, né? E ele fala do dogma da reencarnação, né? De uma maneira muito bacana, muito bonita, que vale a pena aqueles que estão nos acompanhando pegar o Evangelho e ler, né?
em que ele fala dessa passagem, né, de uma maneira em que a gente, olha, é ali que está começar hoje para que a gente possa garantir esse futuro, né? Um futuro em que a gente esteja mais efetivos no caminho que Jesus nos ensinou para a gente chegar a Deus. Sejamos obreiros do Senhor mesmo, né? Realizando aquilo que Ele nos espera. E não é grande, não é muita coisa. Como é que eu vivo dentro do lar com os meus entes queridos? Como é que eu vivo no meu ambiente de trabalho? Como é que eu vivo na sociedade? Né? Eu tenho paciência? Eu já vejo o outro como irmão? Né? É isso que Ele nos espera de nós. Dentro desse educandário que é o planeta Terra, da gente aqui aprender a nos amarmos uns aos outros, que foi o que Jesus nos disse, que nos amemos uns aos outros. Então, essa parábola nos fala muito sobre isso, que nós nos amemos uns aos outros. Que coisa boa, seu Carlos. Eu poderia ficar ouvindo o senhor aqui por muito tempo. Infelizmente, a gente, né, tem um tempinho aí para o Evangelho no Lar, que a gente até recomenda que as pessoas sigam, né, meia horinha, tá ótimo, né? Não precisa muito. O importante é a gente sair daqui e, de fato, viver, né? Viver essas palavras como o senhor está trazendo para a gente. A Fábio nos lembra que na obra Nosso Lar, no capítulo Bônus Horas, também nos dá uma boa noção da importância do trabalho na visão espiritual. Então, a gente lembra que esses bônus horas, eles não têm uma unidade, ele é relativo, né? Um bônus hora para um é diferente de um bônus hora para outro. É legal a gente ler realmente esse capítulo para entender, né, essa noção que vai muito além da nossa noção aqui de, né, de quantidade, que é isso que Jesus quer despertar aqui na gente com essa parábola também. O seu França diz que a bondade de Deus é infinita, nunca é tarde para começar. A mensagem de Jesus nos ensina que qualquer hora que começamos o trabalho para o nosso progresso, as bênçãos de Deus serão iguais para todos. Bem resumido, seu França. A Fábio, como eu já falei, disse que ninguém está desempregado. A Suzana disse que trabalhar sem esperar recompensa, porque o melhor virá. A Sandra Lemos nos disse que não devemos desperdiçar nenhuma oportunidade de trabalho no bem. E a Ivete disse que nas nossas oportunidades de trabalho, que a gente faça, né, trabalhe com muita alegria. É isso mesmo, Ivete. Gente, muito bom estar com vocês. Seu Carlos, mais uma vez, muito obrigada. O senhor tem mais alguma mensagem, mais algum comentário? Eu gostaria rapidamente de lembrar, né, o obreiro do Senhor, ali no final, em que é uma mensagem do Espírito de Verdade, em que ele diz para nós basicamente isso aqui, rapidinho. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e com objetivo da caridade. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. Então, para que a gente lembre disso. Tá. Muito Obrigado, Emílio. obrigada, seu Obrigado a Carlos. todos. Eu convido, então, a todos para a gente ficar aqui, né, mais um minutinho, sintonizando com a espiritualidade amiga, elevando os nossos pensamentos numa prece final, agradecendo por essa mensagem, agradecendo ao nosso Mestre amado Jesus por nos trazer esse ensinamento, nos esclarecer dessa maneira tão amorosa, aos espíritos amigos que nos interpretam essa mensagem, que nos trazem esses ensinamentos ainda mais próximos da nossa realidade, ainda imatura. Todo o amor e o carinho dos corações aqui reunidos, que nós possamos aproveitar dessas vibrações tão elevadas para o nosso trabalho aqui quando voltemos na atuação dentro do nosso lar, com os amigos, com os colegas de trabalho, na sociedade, no trânsito, onde estivermos, que possamos lembrar dessa mensagem ao longo da semana, lembrar do trabalho e serviço, que tudo é trabalho, que toda oportunidade é bem-vinda e que a
gente possa ir nos burilando. E quando for difícil, muitas vezes é difícil, que a gente lembre também que a gente não está sozinho. Temos o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, sempre querendo o nosso bem, nos intuindo para acertarmos. Deus quer o nosso acerto, que possamos ouvi-lo. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada, seu Carlos. Muito bom estar Eu com que o senhor. agradeço. Gratidão. Gratidão também. Uma boa noite a todos. Muita consciência, né? Semana aí do carnaval, que a gente tenha consciência, que a gente tenha tranquilidade aí nos próximos dias. Que assim seja e até semana que vem.